Olá, turma. Meu nome é Beatriz e hoje eu vim trabalhar aqui com vocês um pouco a interpretação textual, ajudar um pouquinho vocês nesse trabalho que às vezes parece tão paralelo dentro da escola, dentro do que vocês estão estudando, né? Como se não se conectasse muito bem, mas ao mesmo tempo se conectasse com tudo. Enfim, eu vim trabalhar com vocês isso hoje. Eu coloquei logo assim para começar esse cartaz aqui, para que nós possamos fazer uma leitura aqui e analisar um pouquinho, certo? Para começar, fazendo uma primeira leitura desse cartaz, o que está escrito aqui? O protesto está muito perigoso. Pegue um desses, certo? Então, assim, qual a mensagem central? O que nós sabemos, nós podemos captar com essa primeira leitura desse cartaz aqui junto? Que é um cartaz que é de alguém que está protestando, uma pessoa que está no protesto, é um cartaz de protesto e essa pessoa está falando, o protesto está muito perigoso. Se está muito perigoso, pegue um dessas figurinhas que estão embaixo, para te ajudar a lutar nesse protesto, certo? Fazendo mais uma leitura, o que é que nós podemos captar? Primeiro, que na primeira frase ele está afirmando que o protesto está perigoso, né? E que a segunda ele está te dando uma escolha, ele está te dando 3 opções. E de acordo com o que nós sabemos, essas figurinhas que estão aí nesse cartaz são daquela animação japonesa chamada Pokémon, né? Ou seja, a brincadeirinha que ele está fazendo, pelo que podemos deduzir, é de que se o protesto está muito perigoso, pegue para te ajudar nessa luta um dos 3 pokémons, visto que o Pokémon são esses bichinhos que ajudam seus mestres a lutar, né? Então, fazendo assim algumas leituras, é isso que nós podemos compreender assim juntos aqui desse cartaz, certo? Nós acabamos de efetuar a leitura, né, a análise, e aqui nós temos os níveis de leitura, certo? Esses níveis de leitura, eles podem auxiliar vocês em tudo, na leitura que vocês têm de mundo, quando vocês estão lendo alguma coisa por prazer, também no ambiente escolar, para ajudar a vocês compreenderem aquilo que vocês estão lendo na escola, e também quando vocês estiverem respondendo alguma coisa, mas fora disso também, em toda a vida de vocês, né? Então aqui nós temos a leitura exploratória, que é aquela primeira leitura que você vai ler o texto por completo, que foi o que eu sugeri primeiro. Vamos ler o cartaz completo do início ao fim, para tentar pegar a imagem central. O que aquilo está tentando te passar, aquele texto? Nós temos a leitura analítica ou interpretativa, que é onde vai entrar a gramática, de que forma a estrutura gramatical vai te ajudar a compreender, né, a mensagem do texto. E o seu conhecimento de mundo, que no caso do conhecimento de mundo naquele cartaz estaria relacionado ao conhecimento da existência desse desenho chamado Pokémon. E a leitura crítica, que seria para captar as intenções do texto, ler nas entrelinhas, o conhecimento de mundo que nós mesclamos, que é justamente isso que eu acabei de falar, que nos ajudou a compreender qual era a brincadeirinha que o protestante estava fazendo naquele cartaz. Eu coloquei aqui um quadro muito famoso que eu acredito que vocês conheçam, né? O Grito, do Edvard Munch. Vocês provavelmente já viram muito esse quadro, eu acho, no ambiente escolar de vocês. E assim, eu coloquei esse quadro aqui para nós analisarmos a relação de como existem diferentes interpretações no mundo. Cada pessoa ela pode entender uma coisa realmente, e é disso que se trata a interpretação, né? Por isso, interpretar é você dar a sua leitura para aquilo, né? Normalmente, eu ouvi muito na minha vida que, né, e vocês devem ter ouvido, se vocês já tiveram contato com essa pintura, né, olhando essa pintura assim, que esse é um homem que está muito angustiado, muito cansado, está se sentindo pressionado pela sociedade, por isso que a paisagem ao redor dele está tão ondulada, tão passando esse sentimento de angústia.
e ele está gritando porque ele está cansado disso tudo, né? Eu acho que essa é a leitura mais comum desse quadro. Vocês olhando, é isso que vocês veem ou vocês conseguem interpretar alguma coisa? Eu vou dar um tempinho para que vocês pensem um pouquinho olhando esse quadro. Certo. Essa leitura que eu dei para vocês ainda há pouco é uma leitura muito comum. Mas, por exemplo, outro dia eu estava lendo um livro chamado Another, para quem, caso alguém aí conheça, né, que foi o livro que deu origem ao mangá, né, que é muito famoso. Existe um personagem que fala sobre esse quadro dentro do livro, e ele fala muito rapidamente que para ele essa leitura tá errada, né? Para ele, o grito se trata, não é que o homem está agoniado, é a sociedade ao redor dele que está agoniada, está gritando, e ele está tapando os ouvidos, porque justamente porque o barulho que a sociedade está fazendo é muito alto, né? Então, assim, podem existir inúmeras interpretações, que vocês podem ter feito interpretações diferentes, né? Nenhuma vai invalidar a outra. Trazendo essa leitura crítica no cotidiano, que é o tipo de leitura na qual eu quero focar aqui, né, que é a leitura que vai estar presente na vida de vocês, né, a leitura na qual não existe uma resposta exatamente correta para algo, é algo que vocês vão analisar, né, que vai ajudar vocês no colégio, como eu já falei antes, mas que realmente está em tudo que vocês olharem, né. Aqui eu vou trabalhar o cartaz com vocês, né? Que a professora de vocês já trabalhou, né? O gênero cartaz com vocês. E falando um pouco sobre o cartaz, nós sabemos que o cartaz ele tem o intuito de, ele normalmente é muito prático, ele é muito direto, todos os recursos que são utilizados para montar um cartaz são voltados para que ele atinja o objetivo dele, né? Para que ele atinja o público dele. Ele quer chamar a atenção, ele quer convencer as pessoas de algo também, né? Ele quer chamar as pessoas a fazer algo, né? Então, toda a estrutura dele gira em torno dessas características, né? Fazendo essa leitura mais crítica de alguns cartazes aqui, eu coloquei, antes de tudo, antes de mostrar os cartazes para vocês que eu selecionei, essa imagem aqui. Ela não é um cartaz, obviamente, ela é uma captura de tela, né, um print que eu tirei de um comercial do Assolan, né, com esse personagemzinho já muito conhecido, que é o próprio Assolan, personificação da embalagem da Assolan, né, que é a palha de aço. E nesse vídeo ele tá nesse papel tentando seduzir, né? Ele tá ali todo sedutor, tentando convencer a nossa querida dona de casa de todas as mil e uma utilidades dele, como ele é salvação para os problemas domésticos, enfim. E aqui eu trouxe para vocês um cartaz bem antigo de uma marca, né, de um produto de limpeza, que é o Bon Ami. Vamos fazer uma leitura aqui, uma primeira leitura desse cartaz. O Bon Ami, ele era uma marca, era um produto de limpeza, que aqui, como vocês podem ver, né, nesse primeiro contato com o cartaz, ele mil e uma utilidades, dá para fazer tudo com ele, né? E o nome Bon Ami é de bom amigo, porque ele seria o melhor amigo da mulher dona de casa, certo? Então aqui, Bon Ami e suas inúmeras aplicações. Sem dúvida, Vossa Senhora usa a Bon Ami para limpar espelhos e vidraças. Isto todos o fazem.
Mas muitas donas de casa descobriram vários outros modos de utilizar o seu bom amigo. Bom Ami é inigualável para a limpeza de banheiras e azulejos, para todos os utensílios de latão, cobre, níquel e alumínio, bem como para madeiras brancas esmaltadas. Absorve rapidamente a gordura e sujeira dos tapetes de linóleo e congélio. E assim percorre todos os recantos da casa. Tudo fica brilhando pelo toque mágico do Bom Ami. E aqui as imagens que estão ao redor é justamente esses desenhos para exemplificar as mil e uma utilidades do Bom Ami, né? Ele pode ser utilizado para banheiras, para linóleo e congólium, para alumínio, para vidraças, para latão e cobre, para vidros e níquel, para sapatos brancos, para espelhos, para esmalte branco. Ou seja, mil e uma utilidades, né? A salvação. O que vocês entendem desse cartaz, primeiramente? Qual a mensagem que ele está tentando passar? É uma propaganda, certo? Primeiro, nós sabemos que isso aqui é uma propaganda. Esse cartaz está tentando vender o Bom Amigo, mostrando qual é o público-alvo dele, né? Primeiro, qual é o público-alvo dele? São as mulheres, né? Porque naquela época a mulher era vista como a única responsável do lar. Então toda propaganda voltada para produtos de casa, né, era voltada para o público feminino, para as mulheres, né? Elas que cuidavam da casa mesmo, era esse o papel delas na sociedade, então elas seriam o público-alvo. Por isso que nas imagens aqui, todos os desenhos são mulheres. Claro que vocês podem também fazer uma análise da estrutura desse texto e o conhecimento de mundo de vocês é o que eu quero trabalhar aqui, certo? Então, essa análise que eu acabei de fazer é de um cartaz de muito, muito, muito tempo atrás, né? Mas aí, voltando, por exemplo, para essa imagem aqui eu foquei muito sobre a questão do papel da mulher, né? Do público-alvo desse cartaz, que eram as mulheres donas de casa. Naquela época em que a mulher seria o único público desse tipo de produto, porque era esse o papel dela. Mas essa propaganda aqui é muito atual, certo? E eu queria que vocês fizessem essa análise, apesar da primeira, da atual, não ser um cartaz, de que existem várias propagandas do tipo, e que vocês pensassem um pouco sobre isso, né? É algo a que vocês estão expostos a todos os dias, e é um assunto que vocês estão expostos também, sobre a imagem da mulher, sobre o papel da mulher, né? Como isso era retratado e como talvez isso ainda seja retratado nesse tipo de propaganda. Por exemplo, isso eu já estou fazendo a leitura de vídeo, né, com vocês. Se vocês olharem, por exemplo, o comercial do Bombril, né, aquele comercial é do Bombril? Acho que é aquele comercial mais clássico em que tem um homem sentado conversando. Normalmente ele vai se dirigir a uma mulher, né? Ele vai se dirigir à senhora, etc. Sempre esse seria o público-alvo. Eu trouxe aqui um outro cartaz, né, que eu vou dar um tempinho para vocês analisarem também. Esse cartaz aqui é justamente da marca que eu acabei de falar, o Bombril, né? Aqui tá um pouquinho ruinzinho de ler, eu não sei se vocês estão conseguindo ler, mas esse é um cartaz que fica um pouco mais atual do que o primeiro, e ele também traz aí, talvez, algo em que se possa pensar nessa análise grupal de todas essas campanhas publicitárias, de todas essas propagandas, de todos esses cartazes. Eu queria deixar para que vocês fizessem essa análise a partir da leitura desses cartazes, né, dos textos que estão nesses cartazes, trazendo a leitura crítica a partir do conhecimento de mundo de vocês, para que vocês possam fazer a sua própria análise, certo? Então eu queria deixar isso aqui com vocês.
Nós que estamos trabalhando, né, fazendo esse trabalho aqui com vocês, vamos estar enviando atividades, talvez vocês já tenham recebido, não sei, atividades voltadas justamente para esse trabalho de interpretação textual que nós vamos estar fazendo com vocês, né, nas próximas semanas aí. Eu espero muito que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado. Eu espero também que vocês gostem das próximas aulas e de tudo que a gente tem preparado para vocês, certo? Um beijo e, mais uma vez, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula.